E aí, vamos nós aqui para a nossa terceira aula, né? Na aula passada a gente estudou a função polinomial do primeiro grau, estudou as características dessa função, tipo gráfico, zero. Agora a gente vai continuar estudando a função polinomial, só que agora a gente vai estudar a função polinomial do segundo grau. E vamos estudar as suas principais características, como o zero da função, interseção com o eixo y, o gráfico dessa função, as coordenadas do vértice, que é importante para construir o gráfico e também para determinar o conjunto imagem. E a gente vai tentar dividir essa aula em 3 partes para não ficar muito grande o vídeo. Primeiro, bora definir aqui o que é uma função polinomial do segundo grau. É toda função definida pela equação do segundo grau. Lembra da equação do segundo grau? Ax² mais bx mais c. A, b e c são coeficientes, são números reais. E o a não pode ser zero. Porque se a for zero, a função deixa de ser do segundo grau e vai se tornar do primeiro grau. Por esse motivo, o a tem que ser diferente de zero. Alguns exemplos. F de x igual a x² menos 2x mais 1. Nesse caso, o a é 1, o b é menos 2 e o c é 1. Aqui, outro exemplo. Menos 3x² mais 16. Nesse caso, o a é menos 3, o b é 0, porque não tem nenhum termo com x, e o c é 16. Aqui, o a é menos 1, o b é 2/3 e o c é menos 12. Nesse outro exemplo aqui, o a é raiz² de 2, o b é menos 5 e o c é raiz² de 5. Lembrando que a gente sempre costuma usar essa ordem dos coeficientes, né? O a multiplica x², o b multiplica x e o c é o termo independente. A gente estuda isso lá em função do segundo grau. Nesse exemplo aqui, o a é menos 10, o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Então, a gente vai estudar as características dessa função. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no zero da função quadrática, depois interseção com o eixo y, depois o gráfico e por fim a imagem, né? Vértice, coordenada do vértice e as imagens. Ó, então bora aqui logo para o zero da função. O que é o zero da função? De qualquer função, não só da função quadrática, o zero da função é o valor de x quando f de x igual a zero. Então, você vai pegar a função e igualar a zero. Aí você vai pegar a função, você vai deixar de ter a função e ter uma equação. Nesse caso, é a equação do segundo grau. E a gente já tem um método de resolução pronta, né? Então, a gente, para calcular o zero da função, é só calcular as raízes da equação do segundo grau da função, da equação que determina a função. Então, se eu tenho, por exemplo, esse exemplo aqui, coloquei algumas equações aqui, um bocado, né? Um monte, para vocês determinarem os zeros. O que a gente vai fazer? Eu vou responder no PDF lá como se eu tivesse, né, usando o quadro. Aí eu fiz aqui no Word, peguei a mesma questão e coloquei aqui. Determine o zero das funções quadráticas a seguir. Vou fazer só uns 3 exemplos só e o resto fica aí para vocês como exercício de fixação. Não precisa entregar, mas precisa fazer para entender significado. Então, eu já coloquei aqui algumas partes aqui para adiantar, para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou resolver a letra A. Na letra A, eu tenho a seguinte função. 2x² menos 4x mais 6. Para calcular o zero, né, você tem que igualar a função a zero. Então, eu vou pegar f de x igual a zero. Quando eu faço f de x igual a zero, eu tenho a equação do segundo grau. Ó, 2x² menos 4x menos 6 igual a zero. Como você calcula os zeros ou as raízes dessa equação? Primeiro, identifica os coeficientes. A é 2, B é menos 4, C é menos 6. Lembra do delta, B² menos 4AC. Substitui esses valores e faz a conta. Para ganhar tempo aqui, bora fazer aqui uma a uma. B², então aqui dá 16. Menos 4 vezes mais 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 6 vai dar mais 48. Que isso vai ser igual a 64. Delta positivo, lembra disso? Se a equação do segundo grau possui o discriminante delta positivo, significa que ela tem duas raízes. Como o delta aqui é positivo, então vai ter duas raízes, vai ter 2 zeros. Isso mesmo.
A função do segundo grau tem no máximo 2 zeros. Ou pode ter um ou nenhum. Então, a gente vai calcular o x agora, que eu sei que eu posso calcular, que existe a raiz quadrada do delta. Vou calcular o x1 e o x2. Lembrando que nesse caso aqui, o nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta dividido por 2a. Então, já coloquei aqui para facilitar. Raiz quadrada de 64, 8. Então, eu vou ter o meu x igual, tirar esse menos aqui, que ele pertence aqui em cima, menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 2 vezes a. Como é 2, 2 vezes 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu copiar isso aqui e a gente resolve aqui. A gente vai ter o seguinte, vamos ter duas possibilidades, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais didático. Eu vou ter uma possibilidade com mais 8, que eu vou chamar de x1. Deixa eu colocar aqui o x1. Pô, não é que não, cara, desculpa. Aqui. Aqui, cadê subscritas? Aqui. Foi? 1x. Então, meu x1 vai ser menos, vamos colocar logo aqui o resultado para a gente não perder, vai ficar mais 4, né? 4 mais 8 dividido por 4. 4 mais 8 vai dar 12. 12 dividido por 4 igual a 3. Então, x1 igual a 3. Então, meu primeiro zero, x1 igual a 3. Deixa eu aumentar um pouco mais essa página aqui. Pronto. Então, meu x1 é 3. Bora calcular agora o x2. Da mesma forma, né? O x2 vai ser... Vou pegar isso aqui pra gente não fazer de novo, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Só que agora vai ser mais 8, vai ser menos 8. Isso vai ser igual a quanto? 4 menos 8 dá menos 4. Dividido por 4. Lembrando que aqui o Word não faz conta, né? Vai dar menos 1. Se eu quiser fazer essa conta aqui e ganhar tempo, ó, eu já mostrei a vocês como fazer isso. Eu tenho um programinha ali, copiar isso aqui, Ctrl+C, que você pode baixar da internet. Ele é da Microsoft mesmo, ele é grátis, você não paga nada. Aí aqui eu jogo aqui, ó, copio lá a conta, colo aqui, dou um Enter, ele faz a conta pra gente. 3, tá vendo? Trabalho de preguiçoso, mas dá pra fazer. E eu mostrei pra vocês também na outra aula esse aqui, né? O Matiomi, que é aquele que escreve as sentenças. Não faz conta também, né? Da mesma forma aqui, eu posso calcular o menos 1. Lembrando que algumas pessoas, quando resolveram a primeira lista que a gente passou, colocaram só a resposta final, essa resposta aqui, né? Não quero isso. Por isso que eu fiz questão de colocar ali resolução. Então, x2 igual a menos 1. Então, você tem dois zeros. O primeiro zero é 3. Está em ordem crescente, né? O primeiro zero é menos 1 e o segundo é 3, né? Então, isso significa que essa função aqui, o gráfico dela toca nesses dois pontos aqui no eixo x. Vamos escolher outra aqui, de preferência uma que a gente saiba. Vou pegar essa aqui. Deixa eu pegar uma que eu sei que não toca no eixo x. Essa aqui, letra C. Ah, tá aqui. Então, já identifiquei aqui para facilitar. Aí eu tenho a mesma coisa, né? Calculo, identifico A, B, C. A é 10, B é menos 1 e C é 3.
Calculo o delta, substituo aqui, eu botei aqui, não fiz para a gente poder fazer a conta. Então fica 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, desculpa, é 10, né? E o B, que é 3, que se trocar aqui, ó, B menos 1 e 3, não é isso? Então, substituindo, fazendo essa conta aí, isso vai dar 10 ao quadrado é 100. Aí você vai ter, deixa pra lá, 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 10, 40, 40 vezes 3, 120. Então isso vai ser igual a quanto? Menos 20. Existe respaldada de número negativo? Não. Então, nesse caso, a função não possui zero. Então, se o delta for negativo, então isso aqui não precisa. Calcular x, uma vez que ela tem zero, então a função não possui zero. Ou seja, ela não toca o eixo x. O primeiro caso tem 2 zeros, então toca em 2 pontos. Esse segundo caso não tem zero, né? Então toda vez que o delta for negativo, a função não possui raiz, zeros. Não possui raiz, não possui zero. Então não toca o eixo x. Deixa eu ver. Esse exemplo aqui eu também peguei porque esse aqui eu sei que vai dar zero, exatamente zero, né? A é menos 4, B é menos 8 e C mais 4. Então vamos usar, calcular o delta aqui. Isso aqui eu peguei lá do primeiro exemplo só. Menos 8 ao quadrado. Menos 4. E aqui é mais 4. É isso? A menos 4, C menos 4. Isso vai dar quanto? 8 menos 8 ao quadrado dá 64. Menos vezes menos dá mais. Tem um erro aqui? Não, tá certo. Menos A, B, C. Ah, tem. Eu quero que dê zero, então aqui tem que ser negativo. Se não for negativo, então não vai dar zero. Então o C é menos 4. Então menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Não é isso? AC. Isso dá quanto? Zero, né? Depois vocês conferem para ver se eu acertei. Zero. Se o delta é zero, a gente continua calculando